E aí pessoal, então a gente está aqui no parque, diretamente no parque de Chichén Itzá, no México, né? Chichén Itzá antigamente era uma antiga cidade maia, tá? Que segundo, né, os arqueólogos era uma cidade dedicada a rituais religiosos, né? Uma cidade que teve o seu auge por volta do ano 1000 depois de Cristo e entrou em decadência no ano 1200 depois de Cristo. E interessante que mesmo depois que ela entra em decadência, alguns prédios que a gente vai ver, como o El Castillo, que está aqui à minha esquerda, que a gente já vai falar dele, e o El Caracol, que é o observatório astronômico, continuaram sendo visitados. Então acredita-se que essa cidade, além de ter sido muito poderosa, era uma cidade muito mística, muito religiosa. Vamos Chegando lá aqui na entrada de Chichén Itzá. Dá uma boa de uma caminhada de estacionamento até aqui e paga a entrada, que é 400 e poucos pesos. Começando a entrada do parque. Grande momento, tão esperado. Tô ficando arrepiada. Deixa eu me aproximar. Gente, numa das 7 maravilhas do mundo. Que fantástico! Gente, isso aqui é muito legal. Grande El Castillo, pirâmide de Kukulcán, serpente emplumada. Estamos de frente para ela. Essa pirâmide chamada El Castillo tem essa escadaria gigantesca aqui, que tem exatamente 365 degraus, representando os dias do ano. O calendário maia era muito parecido com o nosso. E em algumas épocas do ano, essa torre, essa pirâmide, faz uma sombra que cria exatamente o formato de uma cobra, de uma serpente, no caso, né? Representando o deus principal deles, que era o Kukulcán, que também para os astecas era Quetzalcóatl, que significa serpente emplumada. Bom, aqui nesse lugar que a gente está agora é o campo do jogo de pelota, né? Para quem pensa que o futebol foi inventado pelos europeus, tá enganado, porque os maias que inventaram esse jogo, né? Chamado jogo de pelota, o qual consistia em, com uma bola, com material parecido com borracha, para fazer com que a bola passasse por esses arcos sem que se utilizasse as extremidades, nem as mãos, nem os pés. Então tinha que usar as coxas, os quadris, né? E não usar as extremidades. Esse jogo era um jogo ritual, ele era feito para os deuses. Então nós tínhamos toda uma ritualização para ser realizado o jogo. Muito provavelmente as autoridades, né, o chefe da cidade-estado de Chichén Itzá, ficariam provavelmente naquele altar lá na frente assistindo tudo, e não raro, né, aqueles que perdiam o jogo eram sacrificados. Muitas vezes todos os jogadores eram sacrificados, até onde se sabe. Aqui no final do campo, né, aqui mostrando já o outro lado do campo, a gente vê que nas duas extremidades, né, das pontas do campo, a gente tem a imagem da serpente emplumada. Lembrando que serpente emplumada era chamada de Kukulcán na cultura maia, na cultura asteca chamada de Quetzalcóatl, e é considerado o deus mais importante porque é o deus criador dos homens na terra, né? Então eles entendem que esse é o principal deus do panteão dos maias, que tem vários deuses. Então, agora a gente está aqui na frente de um dos prédios mais incríveis que eu queria ver aqui no parque. Eu fiquei emocionada de chegar aqui na frente e poder ver algo que eu sempre mostrei em fotos para os meus alunos na sala. Esse daqui é o El Caracol, ou El Observatório. Acredita-se que esse lugar era um observatório astronômico por causa da posição, conforme algumas janelas, né, as três janelas ali, elas estão posicionadas, que tem a ver com eventos astronômicos, e também por causa da posição que ela fica em relação aos equinócios, né? Então, acredita-se que aqui era um observatório astronômico. O nome El Caracol é por causa do prédio principal, que ele tem uma escadaria, né, em formato de caracol. Esse é um prédio
muito interessante, né, e fantástico, porque se a gente pensar que a gente está falando de uma cultura pré-hispânica, que a gente está falando dos maias, que era, né, de Chichén Itzá, que era uma cidade-estado muito anterior à chegada dos europeus, né, a gente tem vários formatos arquitetônicos que lembram muito o Velho Mundo, né, eles não tinham contato nenhum, como é que eles fizeram um observatório com uma cúpula em formato parecido com uma abóbada, né? E as escadarias, isso lembra realmente muito o Velho Mundo, né? Em pensar que o ser humano pode ter a genialidade em qualquer cultura de fazer coisas fantásticas. Para fechar, estamos no cenote sagrado da cidade de Chichén Itzá. Para quem não sabe, um cenote é uma espécie de buraco d'água bem comum aqui na península de Yucatán. Nesse cenote eram realizados sacrifícios humanos, algo muito comum na cultura maia. E é aqui que a gente se despede, então quem gostou, curte aí. Um beijo, até o próximo vídeo.